Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira, e um livro escrito também pelo espírito de Charles, né? Ontem a gente falou um pouco sobre por que é tão difícil assim pessoas famosas que existiram nesse mundo, né, vir se comunicar com a gente, com os médiums, né, dar o depoimento delas, de como a vida delas está se passando, né, do outro lado. E dentro dessa reflexão, a gente continua a nossa leitura. Ivone Pereira diz o seguinte: assim, pensando e refletindo, é que nos propomos a tratar da individualidade espiritual de Frederico Francisco Chopin, um dos maiores gênios da música que a Terra ha tido a honra de hospedar, o que se dá sempre que necessitam as gerações de um vigor novo, de uma nova seiva para a expansão do belo entre os homens. E aí, antes da gente continuar a leitura, eu queria dar para vocês um exemplo, né, da música de Chopin, caso vocês não conheçam. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é uma música bem famosa dele. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Espera aí que eu vou tirar aqui. Bom, essa é Nocturne número 9, tá? De Chopin. Chopin, como vocês quiserem falar. Bom, então, a gente parou nessa parte aí que a gente estava falando sobre Chopin. Então, esse encantador espírito, que é do Frederico Chopin, não obstante nossa insignificância pessoal, tal como Camilo Castelo Branco, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles, Leão Tolstói, Pedro de Alcântara, Vitor Hugo, Padre Vitor, Dr. Augusto Silva, Inácio Bittencourt, César Gonçalves e outros, inclusive suicidas, alguns muito conhecidos pela nossa sociedade, obsessores, criminosos, etc., tem sido um dos mais ternos amigos que adquirimos através da mediunidade. Quer dizer que, apesar dele ter sido famoso, né, enquanto ele estava vivo, qualquer personalidade dessas pode vir a se comunicar com os médiuns. Entretanto, tirando um pouco da perspectiva do livro, a gente tem que se preocupar bastante com os espíritos mistificadores, aqueles que vêm, né, se dizendo que são tais ou tal nome só para você conseguir, só para eles conseguirem dar a sua atenção. Então é preciso muita cautela, ok? Quando se trata de comunicação, para a gente não ser enganado, tá bem? Aí, continuando no livro, ela fala assim: e se, como os primeiros, não nos concedeu até agora mensagens literárias escritas, quer dizer que o Chopin não deu nenhuma mensagem literária, concede-as verbalmente, em aparições e materializações edificantes. E ainda porque, em vez de escritor ou beletrista, foi músico. Daí, afirma ele próprio, somente saberá bem expressar-se por música. Ao passo que nós, como médium que somos e não musicista, não estamos preparadas para que ele venha ditar, ao invés de romances ou livros doutrinários, prelúdios e noturnos, valsas ou poloneses, visto a psicografia musical ser obra mediúnica infinitamente mais melindrosa e difícil
que a literária, requerendo mesmo da parte do médium uma boa dose de cultura musical. Pois é, entretanto, tem ele endereçado páginas carinhosas como cartas a alguns amigos que dele solicitaram, por nosso intermédio, conselhos e sugestões sobre música. Assim sendo, e não se tratando a nossa afinidade com o espírito Frederico Chopin de atração motivada pela música, mas simplesmente questão pessoal, nenhuma admiração ou estranheza deverá causar a notícia de que entidades como ele próprio e mais Camilo Castelo Branco, Vitor Hugo ou Castro Alves e Bilac se dirijam a este ou aquele médium com quem sentiram afinidades, as quais também podem não ser literárias ou artísticas, mas sentimentais e afetivas, para uma confabulação amistosa, amorável, sobretudo quando o fruto que apresentarem esteja à altura daquilo que deixaram ao partirem para o além. Os espíritos gostam de ser amigos e de serem amados pelos homens. E a grandiosidade da doutrina dos espíritos é justamente esta: permitir que se derrubem as barreiras da morte para que os homens e os espíritos se entendam no intercâmbio glorioso de afetos e labores. Geralmente os espíritos se apresentam aos médiuns voluntariamente e gostam de contar-lhes o que sentem. E aí ela fala assim, também gostam de contar o que fazem, como vivem, as primeiras impressões e desapontamentos que os surpreenderam, o que sofrem e por que pretendem, seja no intuito de instruírem os homens, ajudando-os no progresso a realizar, seja testemunhando a própria imortalidade ou visando a se tornarem bem lembrados dos seres queridos, deixados amigos e admiradores, ou ainda fiéis aos labores de um resgate necessário à sua honra espiritual. Alguns, como o próprio Chopin, gostam da Terra, visto que é sempre vivamente atraído para os planos terrestres por forças telepáticas poderosas. Ele próprio afirma em confabulações com que nos tem honrado em ocasiões encantadoras para a nossa sensibilidade mediúnica, que aqui no Brasil existem reencarnadas personalidades que lhe foram muito caras no passado e que no momento lhe é muito grato enviar notícias aos homens. Deixa eu voltar um pouquinho com a música, porque parou, né? Eu quero voltar. Isso. Bom. Ele interessa-se profundamente pela doutrina dos espíritos, pois confessa que em suas existências passadas não chegou a se dedicar fielmente a nenhum credo religioso, não obstante estivesse convencido da ideia de Deus, da imortalidade da alma e da eternidade e imutabilidade das leis divinas. Sua religião tem sido, através dos milênios, as artes, pois afirma ter vivido em várias épocas sobre a Terra, sempre como artista destacado. Ele serviu mesmo como gênio inesquecível às belas artes, a arquitetura, a pintura e, finalmente, a música, que parece ser o ponto culminante das artes em nosso planeta, o ápice da sensibilidade que um gênio da arte pode galgar no estado da reencarnação. Interessa-se igualmente enternecido pelo Esperanto, cuja perspectiva abrange numa visão futura deslumbradora, ainda porque se sensibiliza com o fato de haver sido polonês o gênio criador do brilhante idioma Lázaro Zamenhof, seu compatriota, pois Frederico Chopin, apesar de ser entidade evoluída, conserva ainda certos preconceitos muito humanos, como, por exemplo, a reminiscência do seu amor pelo berço natal, a Polônia, sempre que paira pelas atmosferas terrenas, o que nos leva a confirmar o esclarecimento contido nas obras doutrinárias de que um século seria para um espírito desencarnado, como algum pouco tempo para nós, e não será o grande músico, um caso isolado. Bom, gente, a gente fica por aqui hoje com essa linda história de Frederico Chopin, do outro lado, né, no mundo invisível. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.